noite a todos. Não é bem palestra, é mais um bate-papo, tá? Para a gente conversar um pouquinho, né, sobre isso que ele falou, né? E me vem à mente uma coisa que eu li no livro do Dalai Lama, que perguntaram para ele assim: o que você acha mais estranho na humanidade? Ele respondeu assim: o que eu acho mais estranho é o homem, que gasta a saúde para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando no amanhã. Com isso, não vive nem o hoje e nem o amanhã. Né? Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já abrimos com a mensagem, né? Eu vou falar da parábola do rico insensato. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Está assim. Disse-lhe alguém na turba: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de ninguém não está na abundância de seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de um certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher meus frutos? Disse: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei todo o trigo e meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-se. Mas disse-lhe Deus, insensato: Nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecido para Deus. Essa parábola, né, em muitas versões da Bíblia, fala como parábola do avarento, né? Eu não gosto muito do termo, e também, como todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus, além do principal, que é a avareza, tem muitas outras lições. Né? Então, essa história começa com Jesus, naqueles dias lá, muita gente seguindo ele, estava curando as pessoas, estava passando mensagens de esperança, né? Desafiava os fariseus, os saduceus. Né? Então, muita gente ia atrás dele, né? como Messias. E o Lucas até fala que estava tendo tanta gente que estava quase pisoteando no outro. E aí chega no meio desse povo, chegam já e falam assim: ô, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança aí comigo, né? E ele fala assim: mas quem falou que eu sou o juiz? E aí vai a primeira lição. Né? A situação que estava lá da divisão de herança não cabia a Jesus. Ele não era uma pessoa, apesar de ser a inteligência que ele tinha, né, o amor que ele tinha, ele não era a pessoa indicada para isso. Para isso existiam órgãos, existiam pessoas qualificadas para fazer isso. Né? E ele mostrou isso para a gente, é a primeira lição. Como você reage quando alguém vem com determinada situação, para você ser o juiz? Como você reage? Como você reage quando a mídia bombardeia você com um monte de casos de corrupção, com um monte de casos de violência? Como você reage? Você reage como juiz? É da sua competência? Você é a pessoa, a sua sentença vai interferir alguma coisa no resultado final? Então, é a primeira lição que ele vai mostrar para a gente. Não julgar. A gente tem que se ater aos fatos que a gente conhece. Você não tem competência, você não tem nem todos os fatores envolvidos. Você tem o que falaram para você, fofocaram para você, ou seja, a mídia, ou seja, um amigo falou para você. Você nem viu os dois lados da história, mas você já julga. Nós julgamos. Nós adoramos fazer isso.
Por que nós adoramos fazer isso? É do nosso orgulho. Porque eu acho, né, minha mente trabalha da seguinte maneira, com orgulho, minha mente trabalha da seguinte maneira. Se ele é mau, eu vou me sentir superior. Rebaixando ele, eu vou me imaginar superior. Por isso que ele fala, não julga. As lições de Jesus são várias, não julga. E aqui ele está falando a mesma coisa. Pô, eu não sou juiz para cuidar disso. Eu não tenho a capacidade para cuidar disso. Como a gente não tem quando fala de um político. Isso não quer dizer que a gente tem que ser complacente com o mal. Só que a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Não é competência nossa. E para depois ele entra assim no tema principal, né, da passagem, que é a avareza. Quando a gente fala em avareza, vem na cabeça, principalmente dos mais experientes, né? A mocidade aí deve saber mais ou menos, né? Mas quando vem assim, vem na cabeça, né? A imagem do tio Patinhas. Ou a imagem do Scrooge, do conto lá de Charles Dickens, né? Aquelas criaturas, né, que a suvinice fica lá isolada, né, dentro do tio Patinhas, dentro do cofre, cheio de moedas, contando as moedas, né? Essa é a imagem que vem, o Scrooge, né, que não gastava nada, né? Essa é a imagem que tem para a gente, né? E realmente isso daí são os casos, né, de avareza crônica, né? De uma avareza doentia. Então, são pessoas que são movidas por uma paixão, e essa paixão é em adquirir, é em ter mais posses, ter mais dinheiro, né? Custe o que custar. Ela vai buscar o seu dinheiro. Ela sente a segurança com posse. A segurança dela não está em Deus, não está em Jesus, não está em nada. A segurança que ela sente é a posse, né? Então, a gente... e quando a pessoa tem em abundância na, na parábola, né? Antes de começar a parábola, Jesus fala, né? Ali adverte assim, ó, a vida de alguém não está na abundância de seus bens. Por quê? Quando a pessoa tem em abundância, ela tende a ter um zelo demasiado por aquilo que ela tem. Ela tende a perder muito tempo, e o tempo é precioso para a gente. O tempo que nós estamos aqui nessa escola, encarnados, é muito precioso. E ela perde aquele tempo se preocupando em proteger, se preocupando em manter aqueles bens que ela tem em abundância. Quanto mais ela tem, mais a tendência é ela ficar protegendo, gastando tempo protegendo aqueles bens que ela tem em abundância. E esse nível doentio de avareza acaba isolando a criatura. A criatura vive isolada, porque ela não quer deixar ninguém chegar perto dos bens. Ela acha que todo mundo vai estar lá para tirar o bem dela. E ela cria uma parede, né, que impede ela de sentir pena do próximo, de sentir apatia com o próximo, né? Aquele egoísmo que começou a gerar essa avareza, porque essa avareza vem do orgulho e do egoísmo. Aquele egoísmo que começou a gerar a avareza se multiplica conforme ele vai acumulando mais. Quanto mais ele tem, mais isolado ele fica, porque mais egoísta ele fica. E chega numa situação tão doentia, né,
que o Hamed, no livro As Dores da Alma, ele fala assim, ó, a criatura sovina isola-se em si mesma. Nada tem importância para ela, a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à sua própria vida interior. E não só em relação aos outros, como se pensa habitualmente. Né? Então, realmente, chega numa situação tão doentia, a paixão dele por ter, né, por ter posse, por ter dinheiro, por ter riqueza, chega a ser tão grande que ele começa a ser avaro com ele mesmo. Ele não compra mais uma blusa melhor para se proteger do frio, porque ele não quer gastar dinheiro. Ele começa a se alimentar mal, porque ele não quer gastar dinheiro. Ele começa a se isolar, parente, nada tem importância para ele, porque ele quer guardar o dinheiro dele, né? E essa sede nunca vai ser saciada. Essa sede não tem fim. Ele nunca vai se sentir feliz. Ele nunca vai se sentir satisfeito. Porque essa doença contamina cada vez mais. E ele fica cada vez mais sovina, cada vez mais avarento. Né? Mas, né, por ironia do destino, também são as criaturas que mais sofrem quando tem um revés. Quando chega uma situação que ele tem uma perda monetária, o sofrimento é muito sério. Porque você está tirando todo o alicerce que ele está tendo. A segurança dele, a vida dele está naquele dinheiro. E, de repente, aquilo some. E aí, o que acontece? Sem esperança, sem visão de futuro, muitas vezes a criatura acaba encurtando essa existência, tirando a sua própria vida. Ou, quando se encarnam normalmente, naturalmente, né, ficam presos. Então, tamanho é o apego dele que eles ficam presos, eles ficam girando em torno daquela riqueza, né, seu Antônio? Numa zona sombria, próximo aqui da Terra mesmo, né, tentando segurar aquele bem que ele, com tanto custo, a vida inteira ficou juntando. E os socorristas, os irmãos socorristas, têm muita dificuldade de chegar até eles. Porque eles não conseguem enxergar nada, tamanha a zona sombria que eles se encontram. Não conseguem ouvir, não conseguem se relacionar, não conseguem ser tratados. Ficam, não aceitam nada e ficam anos, séculos apegados a ao que eles tinham, né, aos bens que eles tinham. Ou ficam obsediando outros para satisfazer essa sensação de posse que eles dão. Né? Mas aqui a gente está falando dessa avareza doentia. Né? Mas Jesus fala assim, ó, de toda avareza. Né? Então, a gente tem o costume, muitas vezes, né, de apontar esses daí e achar que isso daí é avareza, né, toda avareza, né, mas às vezes a avareza aparece para a gente com nomes que a gente tenta disfarçar, né, precaução, cuidado, ele é zeloso, né, mas o que a gente está vendo é o seguinte: avareza, apego. Para não ter avareza, desprendimento. Tá? Então, quando você tem um apego muito grande à coisa que você tem, né? Às vezes, né, quando você tem um carro novo, e aí, de repente, riscam o seu carro ou dão um pequeno amassado, e você fica inconformado, e você perde horas
né? Pensando naquilo, imaginando o que poderia ser. Isso é apego. Isso é demonstração de avareza. Aí está toda a avareza. Jesus. Tá? Quando você tem aquele seu objeto, ou ferramenta, né, que você guarda lá, cuida bem, e vem um vizinho que quer emprestar, precisa, ou um amigo que precisa da ferramenta, e você não dá, com medo que vai quebrar, ou vai gastar a ferramenta, isso é apego. Isso é avareza. Pode dar o nome que você dá, cuidadoso, zeloso, isso é avareza. Né? Esses nomes que dão é que nem o fake, né, da internet aí, que é mentira. Pode dar um nome bonitinho lá para fake, mas a palavra certa é mentira. Né? Então, esses nomes que dão também é a mesma coisa. Eu vi uma tirinha do, do, do Maurício de Souza, né? Eu até pensei que era para criança, mas na realidade não era. Estava num site espírita, mas não era para nós mesmo, né? Do Horácio, né? Lembra do Horácio? Era um dinossauro pequenininho, azul, né? Tinha o bracinho curtinho, né? O olho grandão, a perninha pequenininha. E o Horácio estava andando no meio das pedras, de repente ele vê um espelho. Né? Ele olha para o espelho, aí começa que nem pensando, né? Que tem as bolinhas lá e a coisa aqui em cima, né? Oh, que mãozinha mirrada, que bracinho mirrado, né? Aí olha, que pezinho pequenininho, né? Olha, que olhão grande. Aí aparece ele andando assim, pensando assim, nossa, esse espelho distorce tudo que a gente tem, tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente é. E é isso que o orgulho faz com a gente. O orgulho faz isso com a gente. Então a gente dá nomezinhos, né, cuidadoso, zeloso, etc e tal, para esconder, para mascarar a nossa avareza, o nosso apego às coisas que são passageiras. Né? Então é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente for no dicionário Aurélio, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é avareza. Tá? Fala assim: avareza é a qualidade ou característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais. Mesquinhez, que não demonstra generosidade. A avareza decorre de um medo excessivo da perda, da escassez, associada a um demasiado apego ao que se valoriza. É também um dos sintomas da incredulidade e da insensatez. Então, avareza, falta de generosidade, incredulidade e insensatez, né? Insensatez é o que a gente viu lá naquelas pessoas doentias lá, né, que não conseguem enxergar o mal que eles estão se fazendo, né? Quando eles deixam de comer, quando eles deixam de se vestir bem, né, para guardar o dinheiro dele, né? Então, para a gente não ter nenhum sintoma de avareza, nenhum resquício de avareza, a gente precisaria ter o desprendimento, né? A gente ainda está bem longe disso que a gente fala, né? Mas às vezes vem muito disfarçado isso, né? Como a gente viu, tá? Às vezes ele fala assim, eu vou guardar, né, para poupar para o futuro. Ou eu vou guardar porque amanhã, né, eu posso ter uma doença, né? E aí você fica guardando, pensando naquela doença, fica guardando, pensando no revés, no futuro, e aquela doença vai vir. Porque você atrai o que você está vibrando. Aquele revés, porque você atrai aquilo que você está vibrando. Você está vibrando doença, você está atraindo doença. Você está vibrando revés, você está atraindo revés. Né?
É lógico que não está, Jesus aqui não está condenando a gente pensar no futuro, a gente pensar ter alguma meta, ter algum objetivo, né? Aqui eu achei melhor definição para saber quando a gente está partindo para a avareza ou não, está num livro Tempo de Mudança, eu esqueci de anotar a autora. Tá? Ela fala assim, quando você deixar de auxiliar alguém que está doente, precisando, para você se precaver de uma doença no futuro, você está sendo avarento. Quando você deixar de ajudar um irmão que está precisando, porque está sofrendo no revés, para você guardar para você sofrer um revés, tá? Você está sendo avarento. Tá? Então, essa é a melhor balança que eu achei para gente fazer. E incredulidade, né, gente? Porque a gente guardar, pensar, ficar pensando, é incredulidade, é falta de fé. A gente achar que Deus não é um Deus de amor. É a gente não confiar nas palavras de Jesus. Né? Olhar as aves do céu, não plantam, não ceifam, não guardam, e teu Pai, né, o Pai do céu, alimenta elas. Quanto mais vocês, né, se alimenta, se cuida delas, quanto mais de vocês. Né? Ou, então, ser misericordioso e você vai receber a misericórdia. Pratique o amor e você vai receber um amor. E nesse sentido, né, tem uma mensagem que está na Revista Espírita de janeiro de 1858, que foi recebida pela irmã Dufour, né, tá uma mensagem de São Luís. Ela fala assim, tu que possuis, escuta-me, um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada o seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas aí só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em seu coração, segue-me. Teu monte rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Então, ele foi misericordioso sem esperar nada e recebeu a misericórdia. Né? E aqui, seguindo essa linha de raciocínio, né, a gente pode falar o seguinte: pior do que a miséria, pior do que a miséria material, a miséria monetária, tá? É a miséria de amor. É a miséria emocional. Todos nós, tá? Fomos criados pela essência divina. Deus é amor puro. Todos nós temos no nosso coração uma fonte inesgotável de amor. E a gente é mesquinho com isso. A gente não consegue dar amor. A gente fica acumulando aquele amor, fica com medo de dar amor e perder o amor. Né? Esse é o pior amor. Então, eu vou economizar amor, porque amanhã se faltar, então, eu vou ter amor aqui ainda. O Emmanuel tem uma lição no livro Dinheiro, que ele fala justamente isso aí, ó. O avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado, o segundo mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo.
O sovina das bênçãos da alma gera estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Assim, ainda que não possuas dinheiro com que possa atender às necessidades do próximo, não ouvides o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre. Né? Então, como a gente é avaro, né, desse amor, o que acontece? A gente, no máximo, consegue escolher 2, 3, ou 4, ou 10 pessoas que a gente vai dar o nosso amor. Né? Amor entre aspas, né, que eu estou falando de amor entre aspas, porque normalmente ainda esse amor, ele é exclusivista, ele é condicional. Eu vou dar amor, mas eu quero receber amor de volta. Tá? Normalmente a gente age como um agiota do amor. A gente dá um pouquinho de amor e quer receber um montão de amor de volta. A gente quer aplicar esse amor que a gente dá como se fosse uma aplicação numa instituição financeira. Dá um pouquinho de amor e vem um pouquinho de amor. E quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente atrai quem pensa do mesmo jeito. Então, aquele amor egoísta que eu estou dando, eu vou encontrar um amor egoísta para ficar comigo. E aí é que vem as inconformações, e aí vem os divórcios, e aí vem as separações, e aí vem as traições. Porque não é um amor verdadeiro, é um amor condicional. Né? Esse é o problema, é um dos problemas da lei da avareza, da avareza de amor. Né? Então, só para resumir, tá? Aqui, a gente pode. E o amor que a gente tem que dar, gente, não é só para uma determinada pessoa, é para todo mundo. Tá? O amor tem que ser que nem aquele jovem lá. Ele não esperava nada em troca. Ele deu aquele meio alqueire para aquela pessoa que estava precisando, sem esperar nada em troca. Ele estava doando não meio alqueire de trigo, ele estava doando amor. Por isso que ele recebeu de volta amor. Porque aquela pessoa, aquele mendigo, não tinha que voltar até ele. Mas ele sentiu tanto amor naquele jovem que ele retornou o amor do jovem. Né? Então, para sintetizar tudo, né? Vamos falar o seguinte: a, a gente pode definir a avareza, né? Ou o desprendimento como ter e ser. Ter, matéria. Ser é o espírito. Ter é finito, efêmero, passageiro. O ser, eterno, imortal. O ter, incredulidade, insensatez. O ser, fé, raciocínio lógico. O ter, orgulho, egoísmo, apego, avareza. O ser, amor ao próximo, fraternidade, desprendimento. Ter, sofrimento. Ser, felicidade. Tá? Como diz o De Luca, né? Primeiro eu vou falar do Chico. Tá? O Chico ele fala assim que nós viemos aqui nesse planeta, para a Terra, para aprender. Aprender a amar. Não para aprender a ser amado, mas para aprender a amar. E o De Luca, ele fala que nós nascemos, renascemos, né? Nascemos, morremos, renascemos, morremos de novo, várias reencarnações para a gente espiritualizar a matéria. Ou seja, trabalhar mais no ser. Mas a gente quer materializar o espírito, trabalhar mais no ter. Por isso que Jesus alerta, quando ele fala assim, que o rico fala assim,
Falarei para a minha alma. Alma, tens muitos bens, pode repousar, pode descansar, pode se deleitar. O que que é? Ele, a matéria, querendo materializar o espírito. Ele fala alma, como se fosse possível. Né? Então, o alerta de Jesus é nesse sentido também. A gente não consegue materializar o espírito. E a gente veio aqui para espiritualizar a matéria, para ter um corpo cada vez menos denso, cada vez mais espiritual, para a gente, para a nossa evolução espiritual. Né? E a gente vem aqui justamente com esse intuito, né? Não de ter, mas o de ser. Não ter cada vez mais, e sim ser cada vez melhor. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. E uma boa noite para todos. Muito bom ter os jovens aqui, espero que apareçam mais vezes. Tá? Muito legal ter gente nova aqui para a gente bater esse papo. Tá bom?